Olá, tudo bem com vocês? Conforme eu conversei já com vocês, né? Cada vez que aparece uma situação nova, um problema diferente durante a semana nos atendimentos, então eu vou trazendo esses assuntos para poder estar tratando com vocês aqui no canal, colocando um método que às vezes eu uso para tentar ajudar as pessoas, né? Essas pessoas que estão com esses determinados, às vezes um assunto, às vezes é relacionamento, às vezes são os filhos ou problemas com vícios, às vezes é o problema espiritual, problemas de energia. E essa semana eu estive atendendo algumas pessoas, tá? Com problemas sérios, tá? Onde travavam situações, tanto da parte do afetivo como situação profissional. Vindo do quê? No decorrer dos atendimentos, eu fui vendo que, por parte, esses problemas, eles foram atraídos por conta de rejeição que essas pessoas passaram na vida, tá? Então, seja ela a rejeição, às vezes, da mãe, rejeição de um namorado, rejeição de uma tia, de um parente. Então, são situações que vão trazendo traumas, bloqueios, e é onde a gente não consegue, né, às vezes, ir para frente em questão na parte profissional, na parte amorosa, porque de alguma maneira teve esses problemas, esses traumas, às vezes, muitas vezes, né, de infância, às vezes situações que aconteceram quando a gente ainda estava na barriga da nossa mãe, né, que teve muitos casos também da mãe às vezes gerou o filho e deu para a tia cuidar ou deu a criança para outra pessoa. Então ela já vem com esse sentimento, né, arquivado na memória dela de rejeição. Então, muitas vezes, essas pessoas passam por relacionamentos, né, e situações abusivas das pessoas e acabam suportando, porque o medo também de mais um, né, virar as costas, de mais um deixar você para trás. Então, o que eu queria explicar para vocês, o que acontece? Estava com um caso, né, essa semana de uma pessoa que sentiu a rejeição por parte, né, dos pais, e ela não consegue se relacionar ou se sentir amada porque ela já traz esse bloqueio dentro dela desde a infância, tá? Desde a época que ela era um nenê. E esses problemas, tá, de rejeição, com o passar do tempo, se eles não tiverem sido tratados, curados, superados, eles podem acarretar a outros problemas emocionais e bloqueios mais sérios, tá? O que eu queria conversar com vocês é o seguinte, que às vezes, né, que nem essa cliente que eu atendi, ela até tentou resgatar a amizade, o convívio, a sintonia com a mãe, com o pai. Só que às vezes a gente tem que entender que as pessoas não querem saber. Elas não têm interesse, por algum motivo ou por conta de outras vidas, tem algumas lembranças registrada, né, no espiritual, no inconsciente delas, às vezes não sabe o que é, o porquê, mas elas também não querem aquele filho, elas rejeitam, ou elas preferem o outro, e de alguma maneira esse filho se sente rejeitado, tá? Então, assim, às vezes, o pai, ele não quer voltar ao contato com o filho, ele não quer ter o convívio com o filho, então, a gente não pode obrigar uma pessoa que não quer o nosso convívio, não quer ter o contato, não sente a falta. Então, assim, não tem como obrigar a pessoa a alinhar isso, né? Que nem eu vi muitas vezes em muitos lugares na internet, que a pessoa prospera se ela está alinhada com o pai, se ela tem um bom relacionamento, se ela está alinhada com a mãe. Então, assim, eu acho que tudo isso tem sim um fundo de verdade em tudo isso, eu acho que isso é um estudo, vem da psicologia, porém, nós não temos como obrigar uma pessoa que não quer se alinhar com a gente, ficar em paz, ter o convívio, obrigá-las a ter, entendeu? Então, eu vou ensinar para vocês um método para fazer
essa libertação de energia. Então, é assim, se você vai se libertar desse sentimento de rejeição, disso que te aflige, dessa situação mal resolvida, fazendo um procedimento que eu vou estar passando, tá? Para desbloquear isso. E você resolvendo essa situação com você, energeticamente, jogando essa situação, essa energia para o universo, se o outro não quer resolver, isso é um problema do outro. Aí ele vai arcar com os karmas, os acontecimentos, a situação dele no futuro, com Deus ou com sei lá quem for. Mas você vai estar, vai desprender desta situação. Então você não vai ficar dependente de você estar prosperando para ter a amizade do pai, você estar alinhada com a família, ou algum relacionamento, alguma situação, você não vai depender de estar em paz com o outro para poder fluir. Você vai estar em paz de você para com o outro, tá? Então, assim, não sei se eu estou conseguindo me expressar bem em relação a você resolver as questões sua com o próximo, sua com o outro, tá? Não depender que o outro venha para você resolver a situação, tá? Tem um monte de pessoas que eu vi com esses problemas durante essa semana, aonde sente a rejeição, buscou procurar a mãe, buscou a harmonização, só que assim, a mãe não quer saber, a mãe não tem interesse. A mãe, às vezes, manipuladora, manipulou toda a família contra aquela pessoa. Por quê? Porque não acatou o que ela queria que fosse feito. Então, nós temos que respeitar, nós temos que ser gratos aos nossos pais, a quem nos deu a vida, a quem nos deu a oportunidade de evolução aqui na Terra, de crescimento, desenvolvimento, mas nós não podemos, né, obrigar que eles nos aceitem, porque às vezes eles não querem, entendeu? Então, o que eu vou estar passando para vocês? A lidar com este problema de rejeição, para não criar e ficar esses bloqueios aonde você fica dependendo do outro, dependendo de se alinhar com a mãe para seguir, de se alinhar com o pai para seguir. Se eles não querem, eles não fazem questão, aí ele rejeitou desde que nasceu, ele não quis saber, ou teve uma briga, depois dessa briga, nunca mais se entenderam, você buscou, tentou consertar e a pessoa não quer, a gente não pode obrigar. O que a gente tem que fazer é liberar da nossa energia, da nossa mente, do nosso sentimento para lá. Se de lá não quer fazer essa harmonização, aí já é com a pessoa, aí já é com ela, entendeu? Então nós não podemos tentar modificar as pessoas para a gente poder estar se alinhando, para poder ficar bem, poder fluir, poder fazer acontecer, poder... Então, assim, muitas pessoas limitadas porque não resolveu a tal situação. E como eu falei, nós temos que ser gratos sempre, tá? Por nossos pais, independente deles terem nos abandonado, deles terem brigado, deles ou ter algum atrito ou não, por ter nos dado a vida e a oportunidade de evolução. Porém, se eles não fazem questão de estar alinhado com a gente, nós não temos o que fazer. Nós temos somente o quê? Que liberar essa energia de dentro da gente, essa rejeição, esse trauma, ou esse abandono, ou aquela briga que teve, porque às vezes tem gente que viveu bem um monte de anos. Num determinado momento teve a briga e sentiu o afastamento, teve a rejeição, teve a repulsa. E a mãe não quis mais se alinhar. Não quis fazer questão, não procurou, não quer saber. Então, cabe a nós a estar resolvendo, tá, essa situação dentro da gente, dentro do nosso emocional, dentro do nosso mental, para não bloquear os caminhos da nossa vida, tá? Eu vi também pessoas, às vezes, em relacionamentos abusivos, aguentando situações, porque já vem vivendo de famílias e situações com relacionamentos abusivos,
relacionamentos que teve também rejeição, relacionamento onde a mulher era maltratada, e aí veio a filha, acaba acatando aquela situação, porque presenciou aquela vivência. Então, são coisas que nós podemos bloquear aí, bloquear a situação de não acontecer mais para com a gente, bloquear, tá, para que isso não venha, e limpar da nossa parte para com os outros. Então, falar, mas eu tive uma briga muito feia e nunca mais falei e conversei com meu pai ou com a minha mãe. Eu fui lá, tentei conversar, tentei me alinhar, tentei esclarecer, tentei voltar atrás. A pessoa não quer saber, a pessoa não quer harmonizar, a pessoa não quer alinhar. Isso é um problema do outro, tá? Você trabalhando essa rejeição ou esse desarmonização que teve dentro de você, você joga para o universo que a situação está em harmonia, que a situação está em ordem. E a energia vai voltar a fluir novamente, tá? Tem muitos casos de pessoas que eu vejo que brigou com o pai e depois disso a vida profissional, financeira da pessoa nunca mais estabilizou. Entendeu? Então está tudo ligado e esperando resolver para poder a pessoa ficar em paz e depois continuar a vida dela. Só que o pai não quer alinhar. Então o que nós vamos fazer? Vamos também parar a nossa vida porque o pai não quer harmonizar, não quer alinhar, não quer amizade. Não dá. Então eu vou estar passando para vocês, tá? Como estar lidando, liberando essa rejeição, tá? Porque nem teve uma outra pessoa também que eu atendi, que ela teve a rejeição da mãe, a tia acabou criando, e ela cresceu com a tia falando para ela que a tia perdeu a vida porque teve que ficar cuidando dela. Então, isso era uma mágoa que ela carregava. Eu falei, se você enxergar essa situação de uma outra maneira e começar a ser grata por sua tia ter te acolhido, apesar dela ter se pronunciado, né, ter se deixado de viver talvez o que ela achou que fosse viver, ou a escolha que ela tivesse para a vida dela, para cuidar de você. Então começa a agir com essa gratidão, entendeu? Com a postura de não, eu não fui rejeitada. Talvez ela jogue alguma frustração dela para cima de mim, mas eu sou grata por ela ter me acolhido, por ela ter cuidado, por ela ter me orientado, por ela ter me educado da forma dela. Mas ela se esforçou para fazer o melhor. Assim também como o pai, assim também como a mãe. Então, todos nós erramos. O filho erra, o pai erra, a mãe erra. Só que cabe a nós a libertar esse sentimento que está guardado, seja ele de mágoa, seja ele de rejeição, seja ele de conflito, né? Porque eu tenho para mim que a família, ela vem para um resgate kármico. Então é óbvio que dentro da família vão ter pessoas que vão se desentender, outros que vão se dar melhor. Isso tudo é afinidade e resgates de outras encarnações. Mas nós não podemos prender e deixar de caminhar por conta de situações que as outras pessoas não querem se alinhar, não querem resolver, tá? Então, assim, é mais ser grato pela situação. Eu sou grata porque meu pai me ajudou até a minha vida, minha mãe ajudou a me dar a vida. Hoje eu pude aprender, crescer, estudar, evoluir. Então, de alguma maneira, como ser humano, eu estou tentando ser e fazer o meu melhor. E eu só posso, né, agir assim, só pude ter essa oportunidade porque eles permitiram que eu viesse ao mundo para poder crescer, para poder evoluir, tá? Isso eu estou falando numa questão no modo espiritual. Eu vou estar passando para vocês agora para como libertar essa energia e a vida de vocês, financeira, afetiva, vida amorosa, elas começarem a alinhar, a crescer, a caminhar, a desenvolver, a desenrolar toda essa situação, tá? Porque é muito ruim
quando a gente às vezes está em briga, né, com um de nossos parentes ou a mãe, e aquilo fica gerando parece uma angústia, né, dia a dia. Tem dias que às vezes a gente está melhor, tem dias que dá uma baixa. E isso também eu falo dos filhos para os pais, como também dos pais, né, para os filhos. E também teve os filhos também que viraram as costas, não quiseram saber. E isso é um processo de vida do ser humano. Às vezes pode ser uma ingratidão, às vezes uma situação que causou esse afastamento, mas independente de ser de pai, mãe para filho ou de filho para os pais, para fazer a libertação dessa energia de mágoa, de rejeição, e poder ter uma vida melhor, uma vida sem mágoas, uma vida sem pensamentos negativos, uma vida onde a gente tem a abundância, o crescimento e buscando sempre a evolução, tá? Isso eu acho que para evoluir não tem idade, não, eu acho que todo tempo, né, o tempo todo, nós estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos evoluindo. Então é uma experiência que hoje eu estou passando para vocês, que eu tive essa semana com clientes, e calhou até de ser, né, mais de uma pessoa com esse problema de rejeição, onde parou de viver, se trancou porque teve uma briga familiar e não conseguiu mais se alinhar com a mãe. Só que assim, a mãe não quer, tá? É uma pessoa talvez da mente que não ou se magoou demais, ou não foi feito do jeito que ela queria, então ela não aceita, e a filha por si, né, não consegue se alinhar mais porque não acatou a situação que a mãe queria que ela fizesse. Então desalinhou. E ela se fechou, e depois disso se fechou para tudo, porque não resolveu a situação. Então é o momento de desbloquear e tirar esse tipo de sentimento de dentro. Se você tentou e o outro não quis, não tem o que fazer. Você tentou. Agora, você parar a sua vida porque o outro não quer se alinhar, você vai morrer com a vida parada e nada vai mudar, porque se a pessoa não quer, ela não quer. E vamos respeitar, tá? Então, eu vou passar agora para vocês esse tipo de cura, tá? Para afastar, né? Para curar a rejeição, rancores, mágoas, eu vou deixar no canal. Vai ter a descrição, então se vocês quiserem praticar isso, uma vez por dia, para você se libertar o mais rápido possível desse sentimento que está te fazendo mal, que está te colocando para baixo, que traz o desânimo, que te trouxe para a depressão. Então, assim, é muito forte, é importante, e se você conseguir fazer isso certinho, todos os dias, até você sentir que dentro de você, no seu coração, aquilo saiu, aquela mágoa, aquele sentimento ruim melhorou, você se libertou dessa situação, desse sentimento, dessa angústia, dessa energia. E se o outro não quer fazer, aí não tem o que se fazer, é um problema do outro, tá? Quando ele resolver se alinhar a você, você vai ter entendimento, cabeça, e vai estar melhor para receber a situação também de uma outra maneira, né? Não sentindo que você teve que bloquear ou bloqueou a sua vida porque o outro estava magoado, tá? Então vamos agora, eu vou passar para vocês. Uma oração para curar e afastar rejeição, rancores e mágoas. Meu Jesus, venho hoje pedir a cura das minhas lembranças, tudo aquilo que vivi e ficou guardado no meu inconsciente e que me tem atormentado. Tu me conheces e sabes a causa de cada problema que eu trago em meu interior. Vem, Jesus, e cura essas lembranças, os momentos em que eu me senti rejeitado, desanimado, ignorado, até por aqueles que eu mais amava. Cura-me dos sentimentos de ódio, rancor, mágoa e falta de perdão, e que muitas vezes se reflete em meu corpo
causando dores e enfermidades físicas. Dos momentos de perigo que vivi e que me tornaram uma pessoa medrosa e insegura. Cura-me, Senhor. Ó Senhor, são tantos traumas e marcas que trago em minha mente e só Tu podes me curar. Por isso te peço, lava a minha mente no Teu sangue. Dá-me a Tua cura e enche-me com a Tua paz. Desde já eu te louvo e agradeço, pois creio que está agindo em mim e agora, e que serei em Ti uma nova criatura. No poder do Teu nome, Jesus. Amém. Eu peço perdão por todos os erros e situações em que eu estive envolvido e peço que me perdoe de todos os males que eu possa ter causado também a alguém. Assim seja.